19h34 desta segunda-feira, hoje 24 de julho de 2023. E que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui nas abençoadas ondas sonoras da Rádio Manaim. Também estamos pela TV Manaim, pelo satélite, pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estamos dando início a mais um pré-culto. E o que é o pré-culto? O pré-culto são momentos que antecedem o culto da noite, onde o pastor que estará na condução do culto da noite, ele passa aqui e bate um papo conosco. Primeiro, quero perguntar para você se você já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Já? Que maravilha! Ainda não? Se você não estiver, se inscreva, ative o sininho de todas para receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Os pré-cultos, o programa Anunciando o Evangelho Eterno, as EBDs, as aulas para crianças, intermediários e adolescentes. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. E você pode participar aqui do nosso pré-culto também. Os irmãos podem mandar as mensagens no chat, né? Você pode mandar sua mensagem, a pergunta para o pastor, pode colocar o seu nome, a cidade de onde você está participando conosco. Amém? Vamos então dar início ao nosso pré-culto. Eu quero cumprimentar primeiro o nosso querido pastor Josias Júnior, que está conosco hoje aqui, sempre conosco, sempre solícito, está aqui conosco hoje nesse pré-culto desta segunda-feira. Pastor Josias Júnior, a paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor, Elias Faé, a paz do Senhor para você que nos acompanha, que participa dessa audiência. E quando a gente fala dessa audiência, não é uma coisa distante, não. Nós estamos falando de irmãos nossos, queridos, que nós amamos e que estão junto conosco aqui participando desse momento, desse pré-culto. Então eu desejo a você a paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém. Hoje é segunda-feira, culto de louvor, de glorificação ao nome do Senhor Jesus. E quem estará conosco no culto desta noite, está aqui conosco para bater um papo conosco, é o nosso querido pastor, vice-presidente da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Gueiros. Pastor Alexandre Gueiros, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Elias, Josias Júnior. Paz do Senhor, queridos telespectadores. Amém. Vamos então começar a conversar com o nosso querido pastor Josias Júnior. Vamos lá. Uma coisa que já até abordamos aqui anteriormente é que o pastor Alexandre Gueiros, até por conta da sua atividade profissional, funcionário de carreira do Itamaraty, embaixador do Brasil em alguns países, teve a oportunidade de, inclusive, dar início, ou seja, através dele, na sua casa, né? A obra se iniciou em alguns países no exterior. Na verdade, a saída, né? Ou seja, o início dessa experiência de expansão da obra no exterior se deu, e o pastor Alexandre Gueiros estava sempre integrado a essa experiência, né? E estava ali sendo um instrumento nas mãos do Senhor nesse período. Hoje, o pastor está já conosco aqui, né? Já encerrou assim as suas atividades profissionais, né? Na sequência da sua carreira profissional, hoje está junto conosco aqui e está totalmente integrado à obra no exterior, quer dizer, continua dando assistência a diversos países. E você que nos acompanha já percebeu que nos últimos seminários nós temos recebido a visita de muitos estrangeiros, se tornou até um marco, né? Encerramento do seminário, aquele grupo de estrangeiros estão conosco ali, e o pastor Alexandre está envolvido inclusive na assistência e coordenando a assistência de vários desses grupos fora do Brasil. E aqui a gente vai perguntar algumas coisas a ele, né? Ele vai trazer para nós algumas informações muito interessantes acerca desta experiência de assistência à obra no exterior. Pastor Alexandre, a primeira pergunta é qual o elemento, o que atrai os estrangeiros, né? O que em nós, o que nesta obra atrai os estrangeiros para a nossa experiência? Porque nós sabemos que há muitos grupos que tomam ciência da Igreja Cristã Maranata, da nossa experiência, e nos procuram. Então, que elemento é esse, ou que elementos são esses de interesse que fazem com que esses grupos se voltem para nós e procurem se aproximar de nós? Josias, essa pergunta é
muito relevante, porque me permite discorrer sobre pontos essenciais da obra que, às vezes, até alguns dos nossos irmãos ainda não alcançaram, especialmente os mais novos em nossa igreja. O grande elemento que atrai pastores, igrejas de outros países para a obra que o Espírito Santo está realizando entre nós é exatamente a direção do Espírito Santo. O fato de que em todas as coisas nós buscamos o conselho do Senhor. O fato de que em todas as nossas reuniões nós pedimos ao Senhor que manifeste a sua presença de uma forma clara através dos dons espirituais. Isso para quê? Para nos aconselhar, para nos dirigir, cumprindo a promessa do Senhor Jesus. Alguns usam de sofismas, como, por exemplo, dizer, não, mas na Bíblia já temos todas as orientações para a realização da obra. Isso é uma meia-verdade. Nós sabemos que a igreja primitiva tinha a palavra de Deus e, no entanto, o Senhor a orientava. O Senhor orientava, por exemplo, os irmãos em Antioquia, onde havia pastores e mestres, e o Espírito Santo falava a eles e dizia, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho destinado. E quando os apóstolos foram enviados, durante a sua missão, o Espírito Santo continuava a lhes revelar detalhes sobre a evangelização. O Espírito Santo disse, por exemplo, para eles não evangelizarem na Ásia nem na Bitínia. Não havia chegado o momento de serem alcançadas aquelas províncias. E então o Senhor falou claramente a Paulo através de um sonho, mostrando que era hora de eles se dirigirem à Macedônia, porque o Senhor ali ia realizar a sua obra. Então, quando nós testemunhamos que o Espírito Santo continua a falar hoje, cumprindo a promessa do Senhor Jesus, quando ele disse, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará em toda a verdade. O que acontece? Nós temos este grande privilégio de contarmos com a direção do Senhor Jesus através do seu Espírito, ou seja, o Senhor Jesus atuando verdadeiramente como cabeça da igreja. Glória a Deus. Revelando o seu plano para a edificação da igreja. Isso encanta pastores ao redor do mundo. E aí eu falo especificamente agora sobre a região a qual eu mais me dedico, que é a Europa Oriental, a Ásia Central, regiões da antiga União Soviética. Esses pastores de língua russa e ucraniana, eles são realmente tocados quando descobrem que o Espírito Santo continua a realizar a sua obra, continua a revelar a vontade do Senhor à sua igreja hoje. E muitos se lembram que na época do comunismo, os seus pais tiveram essas experiências. O Espírito Santo falava, dirigia, orientava. Mas infelizmente, perderam esta experiência. E então nós testemunhamos, não, o Senhor é o mesmo. A obra que o Senhor realizou após o Pentecostes, durante a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, o Senhor continua a realizar hoje. As características são as mesmas. Interessante, pastor Alexandre, que essa abordagem que você fez no início, falando que eles se interessam por uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Em tese, isso é quase que condição sine qua non, né? Quer dizer, é uma condição que se espera
de cada igreja. Uma condição que é quase impensável você viver o evangelho, ou é impensável você viver o evangelho sem a direção do Espírito Santo. Porque isso é bíblico, isso, como você mesmo colocou. Inclusive, o pastor Gedeuti, numa aula recente, ele foi muito enfático nessa questão do sofisma, que você trouxe aqui também, né? O sofisma é uma ideia, um raciocínio que visa mudar aquilo que é verdade, né? Que visa trazer uma ideia divergente daquela que é de fato a verdade. Então, o pastor Gedeuti trouxe de maneira clara a diferença, a aplicação daquele texto que diz: a letra mata e o Espírito vivifica, da vida, né? Então, quando alguém diz assim, não, já está tudo pronto na Bíblia, ele está abrindo mão da operação do Espírito, que é necessária, e que a própria palavra diz: não extingais o Espírito, né? É algo assim. Agora, você falou, eu queria te pedir para fazer um aprofundamento na reflexão do seguinte: você falou que eles encontram em nós aquilo que é o anseio. Qual é a diferença marcante entre o que nós vivemos hoje, como obra do Espírito Santo, e aquilo que se vive lá fora como cristianismo? Na maior parte dessas igrejas com as quais nós tivemos contato, e entre os pastores dessas igrejas, nós percebemos que muitos creem, a maior parte creem nos dons espirituais, creem que Deus fala hoje, que Deus se manifesta através da profecia, de visões, de revelações. No entanto, quando há essas manifestações do Espírito Santo em suas igrejas, elas operam em nível individual. O que eu quero dizer com isso? Que há manifestações do Espírito Santo para conceder uma bênção a um irmão da igreja. Deus pode falar ou fala ao irmão, confortando, consolando, às vezes até prometendo uma bênção, até mesmo realizando uma cura. Mas não passa disso. Não existe uma operação no nível mais alto. O que seria o nível mais alto? O Espírito Santo tendo a possibilidade de dizer o que ele quer para toda a igreja. O que ele quer em termos de evangelização, por exemplo. Eles não têm a experiência de o Espírito Santo abrir os seus olhos, como abriu os olhos dos discípulos no caminho de Emaús, fazendo-os compreender o que está escrito a respeito de Jesus em todas as Escrituras. Eles não têm essa experiência de o Espírito Santo operar na palavra de Deus como uma palavra viva e eficaz, capaz de transformar as vidas, capaz de mostrar o caminho e dar poder às vidas para andar nesse caminho santo e estreito, esse caminho que nos conduz à eternidade feliz. Glória a Deus. Essas são as diferenças fundamentais. Alexandre, esse tema é um tema muito bom, um tema assim, porque os irmãos às vezes veem ali o resultado, veem ali a presença dos estrangeiros, mas não sabem o contexto, né, que leva aquilo ali e o tamanho da bênção que é ter aqueles irmãos de fora ali conosco no Manaim. O nosso tempo já está praticamente estourado, daqui a pouquinho você vai ter que estar no estúdio para a condução do culto. De maneira bem rápida, até porque eu precisava que você falasse ainda sobre a palavra que será lida. Mas quais são as perspectivas, de maneira bem objetiva, as perspectivas para esse trabalho no exterior para o futuro? A obra está se expandindo, por exemplo, no sul da Ásia, no sudeste da Ásia e também na região central da Ásia. Nos próximos dias teremos reuniões com pastores que ainda não conhecem a obra, mas que já ouviram falar
que estão interessados em ouvir os nossos testemunhos, pastores da Turquia, do Turquemenistão e do Tajiquistão. E aproveito para pedir aos nossos espectadores que orem. Amém. Para que o Senhor abra o entendimento e o coração desses pastores, para que eles possam ter o privilégio de conhecer e viver a obra do Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu quero inclusive dizer para você que nos assiste que isso a maioria das pessoas não sabe, mas o pastor Alexandre, junto com um grupo de pastores, estão em contínua reunião com esses pastores do exterior, online, né? Através dos mecanismos que nós temos hoje. Isso acontece continuamente, ao longo da semana são várias reuniões, toda semana. A assistência ela não para, ela é contínua. E aqui aproveito para agregar também o pedido de oração para você que ouviu, que está assistindo agora, né? O pastor Alexandre acabou de dizer, falando sobre esses novos países, mas também por esse trabalho como um todo, para que o Senhor abençoe os pastores que estão sempre integrados a esse trabalho. Bom, pastor Alexandre, a pergunta agora é qual o texto que vai ser utilizado hoje no culto e, claro, uma breve abordagem resumindo o que vai ser trazido daqui a pouquinho no culto. Falaremos, nesta ocasião, com base no texto do Salmo 136, os primeiros versículos, que enfatizam a benignidade do Senhor. Essa característica que se confunde um pouco com a bondade do Senhor, a generosidade, o desejo do Senhor de fazer o bem. E enfatizando que é essa bondade que nós conhecemos por intermédio do Senhor Jesus e na pessoa do Senhor Jesus, que gera em nós uma grande gratidão e faz com que nós desejemos sempre louvar ao Senhor, exaltar o seu nome, por um grande reconhecimento, por uma grande gratidão que surge em nossos corações, porque nós fomos atingidos por esta benignidade, por esta bondade inaudita. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, a gente já está com o tempo estourado, estou passando a bola para você. Amém. A gente agradece a você, querido, ao senhor, né? Pastor Josias Júnior, nos ajudando aqui no nosso pré-culto, e ao nosso querido pastor Alexandre Gueiros, que estará agora se dirigindo para o estúdio da TV, para daqui a pouco, 20 horas, horário de Brasília, estar conduzindo o nosso culto de louvor e de glorificação no nome do Senhor. A gente agradece ao senhor, pastor. Pai do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Elias. Amém. Aproveitar, pode se dirigir, pastor, pastor Josias também, muito obrigado. A gente vai só mandar um abraço aqui, pastor, para os irmãos que participam conosco no chat, né? Amém. Um abraço aqui a Nicole Silva Mistela, de Fortaleza, também a Luana Santos, de Ubatuba, São Paulo, o Adão Luiz Henker, de Palhoça, Santa Catarina, também a Thelma Cioli, de Maragogi, Alagoas, a Vânia Dutra Gomes, de Ipirá, Bahia. Aliás, hoje é o aniversário da irmã Vânia Dutra. A gente deseja a paz do Senhor Jesus e um feliz aniversário à nossa querida irmã. E a você, não se esqueça, daqui a pouco, 20 horas, horário de Brasília, o nosso culto. Logo após, nós teremos o Manaim News. E a gente se despede de você, querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus. Daremos